bem? Graças a Deus, né? A gente ficou no final de semana distante de vocês, já sentimos falta, por incrível que pareça, né? Juntos nós brigamos e separados nós sentimos falta. Brincadeira, né? Nós não brigamos não, né? Vocês têm tido vontade de brigar com o pastor? Briga com o pastor e nasce. Então, mas amém. Vamos orar novamente? Gostaria que você fechasse seus olhos. Pudesse estar fazendo neste momento agora, um momento onde você esteja disponível, você adorou ao Senhor, você declarou a santidade. O Senhor, agora é importante que o Senhor declare a sua santidade no nosso coração através da sua palavra. Deus, muito obrigado por este momento, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Eu me achego, Senhor, diante da tua igreja com temor e tremor, porque tu és o Deus da vida dos meus irmãos, Pai. Tu és o nosso Deus, tu és o Senhor da igreja. Perdoa os meus pecados, os nossos pecados, Senhor. Deus, por amor ao teu nome, por amor à tua palavra, Senhor, manifesta o teu poder, Senhor, no nosso meio. Cura-nos, Pai. Cura minha vida, Senhor. Cura minha alma, minha mente. Cura meu coração, Senhor. E também os meus irmãos aqui, Senhor, estejam experimentando um pouco mais de Ti, ó Pai. Repreendemos toda enfermidade no nome de Jesus. Todo mal-estar no nome de Jesus. Declaramos que aonde a Tua presença é manifesta, Senhor, o milagre acontece. E pela fé, Senhor, nós podemos tomar posse, Senhor, daquilo que cada um esteja precisando, Senhor, ou está precisando, Senhor, pela fé. Crendo que essa é a Tua vontade, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Eu tenho escutado um cântico que tem falado muito ao meu coração, que fala justamente que todas as provas que nós temos passado, elas são apresentadas dentro de um propósito para que nós possamos conhecer cada vez melhor o nosso Deus. Né? A partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, nós nos colocamos para que Ele faça ou permita tudo aquilo que é necessário. E assim como nós conhecemos, onde a própria palavra diz que assim como o ouro é refinado pelo fogo, as provações são necessárias na vida do crente. O crente que não é provado, ele não é aperfeiçoado. O crente que não sente o calor, a intensidade do fogo, ele não consegue perceber e experimentar o refrigério que o Senhor derrama sobre ele. Não é verdade? Mesmo crendo, nós não queremos, se nós analisarmos, né, nós não desejamos, mas nós precisamos entender que todos nós estamos sujeitos e passaremos com certeza pelas provações. Agora é importante que nós entendamos qual é o propósito, para que nós possamos passar por elas, absolvendo, aprendendo aquilo que realmente nós precisamos aprender. E é importante que nós cheguemos a uma conclusão que todo propósito na vida do crente, ou melhor, toda aprovação ou provações que o crente pode passar, eu estava analisando e dentro de outros contextos eu cheguei a uma conclusão, independente da forma, do jeito, tudo nos direciona a buscarmos a palavra de Deus. Eu não encontrei em nenhum outro lugar algo que realmente pudesse me confortar o espírito, a minha alma, aonde eu pudesse ser renovado, aonde eu pudesse voltar a ter uma esperança segura, forte. Eu não encontrei em nenhum outro lugar
como eu tenho encontrado na palavra de Deus, como ela fala realmente no profundo do nosso coração. E quando realmente ela fala no nosso coração, nós nos aquietamos realmente. E assim como o salmista mesmo falou, aí nós conhecemos quem realmente o Senhor é. Isso é importante, nós precisamos, em meio a essas provações, precisamos entender que o propósito é que nós conheçamos mais da palavra de Deus, que cada dificuldade esteja nos impulsionando a buscar mais da palavra de Deus, a conhecer mais da palavra de Deus. Momentos de emoções são interessantes, são bacanas, sabe? Mas o propósito principal das provações é que sejamos despertados a buscarmos mais da palavra de Deus, mesmo que nós não tenhamos vontade, mesmo que nós não tenhamos forças. A indicação, o conselho que a própria palavra de Deus diz é de buscarmos. Eu estou enfermo, deixa eu buscar a palavra de Deus. Eu estou passando por uma dificuldade, deixa eu buscar a palavra de Deus. Então que nós possamos entender que todas as situações, tanto as favoráveis como as adversas, vêm dentro de um propósito de nos despertar a buscar mais ao Senhor, de buscar mais ao Senhor. E existe um livro escrito pelo meio-irmão de Jesus, Tiago, que ele fala a respeito disso, das provações. Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago. Ele foi escrito pelo meio-irmão de Jesus, que era o líder espiritual da igreja que ficava em Jerusalém. Interessante que ele estava escrevendo aos milhares de crentes judeus que foram forçados a fugirem de Jerusalém, que estavam passando por uma intensa perseguição, por uma dificuldade muito grande, os primeiros convertidos a Cristo. Essas pessoas, elas haviam perdido empregos, haviam perdido suas casas, seus bens, e algumas até perderam as suas famílias, seus amigos. E realmente a vida estava difícil para eles. Mas Tiago, cheio do Espírito Santo, ele escreveu essas palavras dentro de um propósito de confortá-los, de encorajá-los, de ajudá-los a ficarem firmes no caminho do Senhor. Todos acharam? Daí, Jô? Diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações. Algumas traduções dizem tentações, mas aqui são provações. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Como acontece esse pedido? Vocês poderiam me responder? Será que é simplesmente dizer Deus, 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 Deus? Será que se resume só nessa atitude? Quando aqui Tiago está escrevendo, a ideia é justamente conheça a Deus. Peça para conhecer mais do Senhor. Peça para Ele se revelar mais profundo ao teu ser, ao teu coração. Não é simplesmente dizer ou agir, Deus, eu quero, Deus, não. Mas é você entender que tudo isso está colaborando para que você realmente seja despertado a buscar, a conhecer mais o Senhor. Que a todos que pedirem, buscarem conhecer ao Senhor, Ele dá liberalmente e não lança em rosto. E se lhe há dada, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte.
Não pense tal homem, que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, o homem de coração inseguro é inconstante em todos os seus caminhos. E é interessante aqui que Tiago estava lembrando a esses irmãos que estavam passando por essas provações, por essas dificuldades. Sabe que tudo isso, da parte de Deus, tem um propósito de amadurecer a fé que há em vocês. Bom, se nós não passarmos por provações, como nós amadureceremos a nossa fé? A nossa irmã Márcia estava falando a respeito dessa dificuldade que humildemente ela reconheceu, né, que ela falhou. No momento que ela deveria dar um testemunho, ela agiu por impulso racional, humano unicamente. E é justamente assim que nós fazemos. E com isso nós semeamos sementes que com certeza os frutos serão amargos. Não é verdade? Agora, interessante que ela disse aqui, eu falei, poxa, como o Senhor é tremendo. Ela teve a graça nas palavras do marido, que buscou aonde? Na Bíblia. Eu estava lendo o livro de Jó. Desculpa, a gente fica nervoso falando só dele e eu esqueci de falar que o Senhor teve graça e, claro, não veio da minha cabeça, a mulher não fez nada, não foi para um advogado nem nada. Ela já arrumou outra casa, já está para sair. Eu ia perguntar no final o que aconteceu com a mulher da casa. Mas amém. Mas foi legal que você... Mas o que eu quero dizer para vocês perceberam que o Pecata, ele buscou na palavra. Simplesmente o que trouxe conforto ao coração, à alma da sua esposa, foi que ele leu a palavra. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Então é importante, nós devemos entender, se nós estamos dispostos a servir ao Senhor, nós temos que estar dispostos a aceitar aquilo que Deus permite. Se são coisas que vêm como resultado de nossa obediência, mesmo sendo adversidades, sendo dificuldades, vamos glorificar o nome do Senhor, porque há uma permissão de Deus dentro de um propósito para que o nome dele seja glorificado. Agora é bom nós revermos se as dificuldades que nós possamos estar sofrendo como consequências, se não são resultados da nossa desobediência, da nossa falta de pedir, para que Deus se revele a nós através da sua palavra. Nós temos que entender isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que receberam o seu chamado, daqueles que procuram viver em obediência àquilo que Ele tem orientado. Não é simplesmente dizer, olha, né, tudo isso é plano de Deus. Senão nós vamos culpar realmente a Deus, sendo que Ele não tem nada a ver. Mas Tiago, ele fala aqui, olha meus irmãos, eu quero que vocês entendam que existe um propósito para que vocês sejam fortalecidos, para que vocês realmente possam gozar, mesmo em meio a todas essas dificuldades, vocês possam ter, alegria dentro da alma de vocês, de saber que isso tudo não tem tirado o controle, que Deus Ele há de agir, que Deus há de prover, que Deus há de cuidar de cada um de vocês. Né? Porque no versículo 2 a gente leu aqui, olha, meus irmãos, tem de grande gozo quando caídes em várias provações. Por que aqui é provações? Porque existe uma diferença de tentação e provação. Tentação provém do diabo. Por quê? Porque Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado e não tenta ninguém. Por quê? A tentação tem dentro de um propósito de expor o pior do homem. Porque a tentação, ela provém do maligno, justamente dentro de um propósito para que o homem possa pecar. A tentação, ela age dentro desse sentido. Mas a provação provém de Deus. Por quê? Porque ela nos acontece, ela vem sobre nós, porque Deus quer expor o melhor que há em nós. Enquanto a tentação quer expor o pior do homem, a provação quer expor o melhor. E o melhor que nós temos é a nossa confiança em Deus. O melhor que nós temos é justamente no momento de dificuldades, poder levantar as nossas mãos e glorificar o nome do Senhor. Cantar a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a
honra, não só quando está tudo bem, não só quando nós estamos cheios de amigos, não, mas em meio às dificuldades, quando você mesmo até em meio a uma grande multidão, você se sente sozinho. Mas você pode dizer: Deus, Tu és fiel, Senhor. Tu tens uma palavra, Senhor, a cumprir, e ela tem se cumprido, e eu louvo, exalto e glorifico o Teu nome. O Senhor deu, o Senhor tomou, continuo adorando a Ti, Senhor. Vocês podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. As provações deveriam nos fazer antever o que Deus realizará. O que significa isso? Significa que se nós estamos andando na presença de Deus, conforme a palavra de Deus tem nos orientado, mesmo com todas as dificuldades, nós devemos entender, existe uma permissão de Deus. E por haver essa permissão de Deus, o resultado vai ser sempre o melhor daquilo que o homem, mesmo cheio de virtudes, pudesse estar plantando. Não foi assim que ele falou? Se quiser tirar, é sinal que o Senhor vai nos dar algo melhor. Você está entendendo? Então, pela fé, nós antevemos, quer dizer, antes das coisas chegarem aos seus resultados, nós temos a certeza, por Deus estar no controle, Ele sabe o que Ele está fazendo e o melhor Ele há de fazer. Então eu devo aceitar o que está acontecendo hoje com alegria, não porque eu gosto das provações, mas é porque nós gostamos do resultado. O final, como diz a palavra de Deus, o final de todas as coisas são melhores do que o começo de todas elas. Está entendendo? Nós temos que, pela fé, ao buscarmos a palavra de Deus, sabemos, o Senhor é fiel, e o Senhor me espera no final dessa carreira com uma coroa para me presentear. O Senhor, Ele está olhando, observando e vendo todas essas coisas. E segundo o seu propósito, Ele há de agir de uma forma correta. O que eu devo entender é que eu sou simplesmente um agente, eu sou simplesmente um instrumento para que Ele seja glorificado na face dessa terra. Amém? Provações. E Tiago fala, meus irmãos, não que nós gostemos de passar, mas nós gostamos do resultado que Deus vai trazer. Louvado seja o nome do Senhor. Para agirmos assim, precisamos de pedirmos ao Senhor. Aqui diz o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, busque a Deus, peça a Deus. Então nós entendemos, eu entendi uma coisa essa semana, eu falei, uau, então quer dizer, todas essas dificuldades é para que eu possa ser despertado a buscar de Deus a sabedoria do alto. Deus é o único que enxerga o começo de todas as coisas, sabendo o final de cada uma delas. Busque a sabedoria de Deus. Quando foi falado aqui a respeito de decisões, a busca tem que ser dentro desse propósito. Deus, me dê da sua sabedoria. Aleluia. Não é a sabedoria dos anjos, que elas são mais intensas e mais alta do que a humana, mas é a sabedoria de Deus. Busque, aqui diz que o Senhor dá liberalmente a todos aqueles que creem e buscam Deus. Eu preciso da sabedoria do alto, eu preciso, Senhor, de uma intimidade contigo, onde eu possa ter o teu coração batendo aqui, onde eu possa ter a tua mente aqui, Senhor. Tiago estava dizendo, vocês estão passando por essas dificuldades, mas sabe que existe um propósito. Entenda que Deus, Ele quer que você saiba como passar e como vocês devem passar, se alegrando por saber que Deus está no controle de todas as coisas. Não tenha prazer no sofrimento em si, mas tenha prazer no resultado que Deus vai trazer. Aleluia. A mulher saiu da casa, está morando em outro lugar.
E agora se pode orar, dizendo: Deus, prepara uma inquilina do teu agrado. Eu não sei se você vai fazer isso, se vai vender a casa, eu não sei. Mas busque sabedoria que Deus vai indicar. Se eu fosse voltar para o Brasil, eu ia falar: dá a casa para o pastor. Mas é importante nós entendermos uma coisa. Tiago está dizendo: olha, peça a Deus. Peça a Deus que dá a qualquer um que pedir, com fé. Alguns de nós estamos enfrentando alguns problemas de família. Estou dando como exemplo questões de saúde, algumas lutas relacionadas ao futuro. Não é verdade? Quem não pensa que no Japão, quando eu voltar para o Brasil, quando eu voltar para o Peru, você vai voltar, né? O que eu vou fazer? Como eu vou administrar tudo isso? Existe, de uma certa forma, essas preocupações que não são erradas. O que eu vou estudar? Com quem eu vou me casar? Não peçam um anjo, porque eles não casam, né? Esses caras precisam aprender essa semana, né? Já ouvi orações: Deus me deu um anjo, uma anja. Irmãos, é importante nós entendermos que em todos esses momentos, em todos esses casos de dificuldades, a indicação da palavra de Deus é única: busque a Deus. Peça a Deus a sabedoria que vem do alto. Reflita, pensa, analisa, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como eu estou passando por essa situação, por essa adversidade, por essa provação? De repente, qual é o caminho de Deus? Qual é o propósito de Deus dentro disso que eu estou apresentando diante dele? Não é errado nós fazermos planos e projetos. Muito pelo contrário, eu incentivo. Porque o homem precisa ter sonhos. Ele precisa ter projetos, senão ele não vive. Mas ele tem que colocar tudo diante de Deus, dizer: Deus, a última palavra é tua. Eu não quero errar como eu tenho errado. Não quero continuar errando como eu tenho errado. O próprio Salomão, com toda a sua sabedoria, ele disse: olha, há caminhos que há homem para ser bom. Parece que está tudo, indicando que é o correto. Mas por não ter havido a direção, a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, no final vai ser caminho de morte. Vai ser uma dificuldade terrível. Nós temos que entender que dentro dessas dificuldades nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, me ajude, Senhor, a não entender essas circunstâncias, mas direcionar a minha vida, os meus olhos para Ti. Numa certa ocasião da minha vida, eu estava passando por, não é diferente, nós não somos diferentes, por algumas dificuldades, e eu falando: Deus, olha ciclano, olha fulano, olha situação tal, e só mostrando os outros. E orando: Deus, muda fulano, muda ciclano, Deus, olha, está vendo, eu tenho boa intenção, Senhor, eu estou, na frente desse trabalho, na frente desse grupo, mas Deus, olha como eles agem. Parecia muito Saul: foi o povo, Senhor, é o povo que exigiu, o povo que quis, o povo que me impressionou, e assim eu fiz. E qual foi a surpresa que Deus disse assim: não são eles, mas é você que eu quero trabalhar. Não peça a mim para que eu mude as circunstâncias que estão ao teu redor, porque se eu mudá-las, você correrá o risco de não ser mudado. Não peça a mim para que eu acalme a tempestade do mar que está ao seu redor, mas olhe, peça a mim para que eu entre no teu barco. Olha o meu filho, qual é a forma que ele reage, de que jeito ele reage a essas tempestades, ou essa tempestade. A Bíblia nos fala que ele dormia no barco. O segredo não é orarmos e pedir: Senhor, muda fulano, muda ciclano, muda essas circunstâncias. O segredo é dizer: Deus, muda a minha vida, Deus. Antes de nós orarmos e pedir: Senhor, acalme a tempestade, coisa que Ele pode fazer, nós temos que convidá-lo para ele estar no nosso barco. Entra no barco da minha casa, entra na minha vida, Senhor.
Não só cantar aquele canto que fez um sucesso terrível, mas na sinceridade dizer, Deus, entra na minha vida, entra na minha casa, no meu coração. Deus, entra, Senhor. Porque o propósito de Deus é mudar a mim e a você, não as circunstâncias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 17 aqui. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por isso que nós temos que entender, vamos pedir a Deus para que Ele se revele a nós, para que Ele derrame sobre nós a sua sabedoria, porque é dele que vem aquilo que é perfeito. Aleluia, sabe por quê? Porque Ele é perfeito. Essa segurança está baseada no caráter de Deus. Ele é perfeito. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, Ele é perfeito. Nós podemos confiar e entregar a nossa vida por completo nas suas mãos e louvar a Ele, independente das circunstâncias. Glorificarmos e exaltarmos o nome dEle. Aonde até mesmo, se for dentro de um propósito, Ele há de permitir, assim como Ele permitiu com Jó, que essas dificuldades possam também vir contra a nossa vida. Né? Que isso, pastor? Aleluia. Não é fácil, não, gente. Mas o Senhor nos chama justamente para que nós busquemos essa sabedoria que vem do alto, para nós conhecermos o poder do Senhor se manifestando de uma forma tremenda. Louvado. Tiago estava se referindo justamente aqui às provações. Deus as deu a você com amor. Essa frase, todo dom perfeito, descreve o dom em si. E o fato que ele foi perfeitamente projetado para esta situação. É justamente o que nós precisamos. Em cada momento difícil, ao buscarmos, ao pedirmos a Ele sabedoria, Ele vai dar justamente o que nós precisamos. Que coisa interessante. Deus dirige e supervisiona tudo que Ele dá. Ele sabe quanto você pode suportar e o que é necessário para que você amadureça. Ele sabe. Deus vê o nosso potencial. Ele é como um professor. Ele é professor preparado e um pai perfeito e uma só pessoa. Nós sabemos que no âmbito humano nós encontramos imperfeições, tanto num bom professor como num bom pai. Mas nele nós devemos entender que nós o conheceremos como sendo perfeito. Aquele que sabe como tratar conosco. Aquele que realmente sabe o que nós precisamos. É aquele que por amor Ele nos corrige. Ele usa as provações para nos ajudar a crescer, para que eu e você sejamos úteis ao seu reino aqui na face dessa terra. Quem não é provado não é aprovado. Quem não vive uma prova em ação, uma provação, não pode receber essa conclusão que foi aprovado. Vocês não concordam comigo? É necessário. A chave para suportarmos as provações é justamente essa sabedoria. E essa sabedoria só vem através da palavra de Deus. Só vem através da leitura, da convivência, da intimidade diária, com diligência da palavra de Deus. O versículo 22 aqui diz: não seja simplesmente ouvintes. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Interessante aqui, né? Isso justamente está nos ensinando que nós não devemos buscar de qualquer jeito.
devemos buscar com diligência. Nosso irmão Takashi estava falando com autoridade aqui, Deus falando. Não é buscar de qualquer jeito, porque sendo assim você vai entregar qualquer coisa. Não é verdade? Só entrega o final da raviola. Só entrega o bagaço da laranja, como dizem por aí. Você se satisfaria se você recebesse só o resto? Hã? Muito mais do que falarmos, nós devemos agir, devemos praticar. Deus, Ele conhece qual é a compatibilidade daquilo que nós falamos com as nossas atitudes, Ele sabe. Ele quer que nós realmente tenhamos esse entendimento, sabe, essa noção. Eu devo buscar dele a sabedoria. Eu devo realmente ter na minha vida para que eu seja apresentado, para que Ele possa me usar conforme Ele queira, conforme, sabe, Ele achar melhor. Mas eu tenho que fazer a minha parte de buscar com diligência, de buscar com zelo, de realmente buscar com fé, com determinação. Apesar da vida corrida, apesar da vida, sabe, eu tenho que entender que o Deus, Ele espera o nosso melhor. Ele não espera aquilo que é perfeito, mas o nosso melhor. E para quem nós temos entregue o nosso melhor? Para quê? A sabedoria de Deus sempre funciona, ela é perfeita. Quando nós obedecemos a sua palavra, nós superamos o pior de todos os males, o pecado. E tanto, nos atrapalha de termos essa certeza que Deus está no controle. A aprovação é algo interessante. Ela acaba sendo até mesmo neutra. Quando a tentação ela é negativa. A aprovação é a forma que nós entendemos e a forma que nós passamos por ela. A questão de nós dizer, Deus, eu quero passar diferente. Segundo Tiago, ele relembrou a esses crentes que estavam em sofrimento que eles deveriam ter fé. Eles deveriam agir no meio de todas essas dificuldades, tendo fé. Capítulo 2, versículo 17, ele continua dizendo: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Essa afirmação não é sobre ser nascido de novo, sobre salvação, ser salvo ou não. É sobre ser livre das provações. Interessante que aqui é justamente algo que Deus espera, que aquilo que nós temos crido, nós possamos estar vivendo. É muito fácil nós falarmos para os outros. O difícil é vivermos e praticar nas nossas vidas. Meu cunhado dizia, brincando, faça aquilo que eu estou falando, mas não faça aquilo que eu estou fazendo. Porque muitas vezes, sem percebermos, nós agimos dessa forma irresponsável. Porque nós estamos dizendo, nós estamos crendo, mas na prática não há frutos, não há obras, não há demonstração que realmente nós temos confiado no Senhor. Nós estamos buscando, dentro de um propósito único, que o Senhor seja glorificado, não eu, mas Deus seja glorificado. Porque ele voltando aqui, versículo 14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Está dizendo o seguinte, olha, não adianta simplesmente glorificar Deus, declarar a grandeza de Deus, quando as coisas estão tudo bem, tudo na boa, onde não há perseguição, onde não há dificuldades, não adianta. Muito mais do que falarmos, é vivermos.
Aleluia. Numa certa ocasião, um jovem chegou para um sábio e disse assim: olha por mim, para que eu seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para que eu seja forte, para que eu seja corajoso. E for falar um monte de coisa, e o sábio só ouvindo. Aí depois que o jovem terminou o pedido, o sábio disse assim: agora eu vou orar. Pai, tu sabes de todas as coisas. Dê provações para a vida desse jovem. Coloca ele no fogo, Senhor. Traga dificuldades na vida dele. O jovem, pera um pouquinho. O Senhor não é sábio? Eu vim pedir algo, o Senhor está orando totalmente o contrário do que eu estou pedindo? E o sábio disse assim: ué, eu estou orando justamente para que seja realizado tudo aquilo que você pediu. Como você pode ser fortalecido, como você pode ser forte se as provações não vierem na tua vida? Não tem como. É necessário que elas venham. A fé sem obras não ajudará você a passar pelas lutas. Sua fé tem que ser ativa. E aqui Tiago ele fala, mencionando homens do passado, versículo 21, porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Se ele não tivesse levado o filho lá em cima do monte para sacrificar, simplesmente se ele tivesse ouvido dizer, Senhor, eu creio em ti, mas não tivesse ido levar o filho para sacrificar, se não tivesse preparado ou se disposto, nós temos que perceber o contexto. Vamos imaginar naquilo que é possível. Vocês acham que o monte era próximo da casa de Abraão? Vocês acham que ficava assim muito fácil de chegar lá? Não havia estradas como nós conhecemos nos dias de hoje. Havia toda a dificuldade do piso, do cascalho. E outra coisa, vamos entender, era longe o lugar. E ele era para sacrificar. Como o sacrifício acontecia? Sob pedras no altar, onde se colocava lenhas. Então tinha todo esse processo. Levantou de manhã, avisou os empregados até um certo ponto onde eles deveriam ir, preparou tudo aquilo que era necessário, amarrou no jumentinho. Então, irmãos, nós temos que entender, não adianta simplesmente sentarmos e dizer, eu creio em Deus, eu creio que Deus vai salvar a vida nesse lugar, eu creio que Deus vai fazer a obra na minha família, mas se nós não fazemos, por onde? Se nós não praticamos essa fé, se nós não demonstramos que realmente nós temos um Deus que tudo pode. Vocês estão entendendo? Vocês podem dizer amém? Irmãos, eu falei, uau, irmão. Falei, Deus, há tanto tempo que eu ando contigo, eu ainda estou aprendendo. Falei, uau. É importante, irmãos. Aleluia. Quando aqui fala que Abraão foi justificado, não é dentro do sentido dele ter nascido de novo. Abraão já era nascido de novo. Abraão já tinha tido experiência no sentido da sua fé em Deus, já tinha demonstrado. Deus não tinha desejo de matar o filho de Abraão. Vocês acham que ele tinha? Deus ele queria realmente provar Abraão. E Abraão saiu aprovado. O que você precisa sacrificar? Se o seu altar está quebrado, restaure o seu altar. Altar de comunhão com Deus, de oração, de leitura da palavra. Altar de relacionamento com as pessoas. Conserte aquilo que está errado. Peça perdão daquilo que você fez, que magoou muita gente que está ferida ao seu redor. Restaure o teu altar, para que o teu sacrifício possa ser aceito pelo Senhor. Não basta simplesmente crer, sim, Ele te perdoou, mas pelo seu próprio bem, restaure o seu altar, acerte antes de você entregar a sua oferta, deixa no altar, vai e conserta, liga para o Brasil, liga para o Peru, liga para a Bolívia, liga para qualquer lugar e diga, olha, me perdoe, eu errei, eu falhei. Restaure o seu altar, para que o seu sacrifício seja agradável diante do Senhor. O Senhor não quer ver morte na sua casa, na sua vida, em áreas da sua vida, não. Ele quer ver vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 23. E cumpriu-se as escrituras que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Tiago citou o fato de Abraão ter recebido justamente essa vida, esse novo nascimento, que é, vamos dizer, a salvação, lá no capítulo de Gênesis, antes dessa atitude que ele tomou agora de ir sacrificar o seu filho. Quando ele creu na promessa de Deus, que o Senhor lhe daria um filho. Aqui Tiago estava simplesmente explicando que Abraão demonstrou que era justo quando se preparou para sacrificar aquele filho, aproximadamente 40 anos mais tarde. Abraão tinha 75 anos quando ganhou vida espiritual, quando ele ouviu a promessa e creu. Agora, quando ele colocou o Isaac sobre o altar, se nós somarmos, ele tinha 115 anos. Olha o tempo. Abraão estava disposto a crer nas instruções de Deus e a responder com base na palavra de Deus, a despeito do fato de que não entendia como tudo iria se realizar. Paulo menciona isso no livro de Romanos. No capítulo 4, 19, Abraão creu contra a esperança. Quer dizer, ele não entendia como aquilo se daria. Mas ele cria que mesmo Deus, no caso, tomando a vida de Isaac, ele poderia ressuscitá-lo. Vocês estão entendendo, irmãos? Independente se o Senhor fizer ou não, nós temos que crer que Ele tem poder para fazer todas as coisas. Nós temos que estar preparados, irmãos, por mais que seja difícil, as respostas variadas de Deus. Sim. Não. Ou espera. Se nós analisarmos aquilo que Pedro falou, 1000 anos para o Senhor pode ser um dia. Uau! Dentro dessa perspectiva é legal, né? Oh. Mas também o contrário é verídico. Como um ano pode ser igual. Né? Ou um dia ser igual a 1000 anos. A questão não é, sabe, esperarmos simplesmente o resultado, mas é estarmos seguros que o Senhor há de fazer aquilo que seja melhor. E nessa espera, possamos continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Abraão, ele creu contra a esperança. Eu gosto de uma tradução que diz que ele esperava contra a esperança. É isso que Deus quer que nós façamos. Ele está apenas aqui nos dizendo: quando você estiver passando por um momento difícil, confie em mim. Viva pela minha palavra. Deixa-me fazer de você uma pessoa a quem eu possa usar de uma maneira maravilhosa dentro da propagação do meu reino. Você já foi pego sendo questionado por você mesmo. Aquilo que você aconselhou, aquilo que você disse, que ajudou muita gente. Quando você passou por aquilo, ou estava passando, você não soube tomar os seus próprios conselhos que você deu aos outros? Nós temos que entender aquilo, irmãos. É por isso que quando nós falamos a palavra, nós devemos conhecer a verdadeira e pura palavra de Deus. Esta, quando nós falamos, nós não erramos. Dizem uma expressão que, se conselho fosse bom, não se dava de graça. Conselho bom é aquele que é pago. Vocês já ouviram essa expressão? E é uma coisa interessante, que dentro desse contexto, eu falei, uau, como que Deus é tremendo. Até mesmo, gente, nós que acreditamos e temos o Senhor como nosso Salvador,
Muitas vezes, por nós não buscarmos conhecer a palavra de uma forma segura, de uma forma verdadeira, nós aconselhamos errado. Sabia disso? Eu fiquei pensando, é verdade, irmãos. Agora, Tiago está dizendo, olha, todo esse momento é para você entender que você só vai ser vitorioso se você buscar a direção de Deus, a sabedoria de Deus, e através única da palavra de Deus, conhecendo verdadeiramente a palavra de Deus, para que da sua boca saia aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que realmente Deus falou. Eu vejo muita gente dizendo, assim diz o Senhor, assim diz Deus, e Deus não falou coisa nenhuma, é coisa da imaginação dele, é coisa daquele que ele tem suposto, é coisa daquele que ele tem ouvido, mas não é coisa que ele tem experimentado ao conhecer a palavra de Deus. Essa é a verdade. Por isso que algumas pessoas falam, quando o pastor fala, eu sinto uma coisa, não estou dizendo que, não, mas, sabe, eu sou um pecador, eu necessito da graça de Deus, essa palavra é para mim. Mas quando o pastor fala, eu sinto alguma coisa. Quando o pastor fala, sabe, eu sou levado a refletir, até mesmo na leitura do Etade, os irmãos lá de Hamamatsu, fala assim, pastor, faz a leitura para nós, porque quando o pastor fala, nós entendemos melhor. Essa é a diferença, irmãos. Por mais que nós conheçamos pouco da palavra de Deus, mas estamos buscando constantemente, quando nós abrimos a nossa boca, as pessoas vão perceber que há unção naquilo que nós estamos falando. Não é pelo muito falar, não é pelas palavras bonitas, não é pela emoção, não. Mas é por falar aquilo que nós estamos conhecendo. Eu conheço, esta é a palavra de Deus. Está entendendo? Onde não há um forçar, onde não há, sabe, uma manipular, não. Se a palavra de Deus não for suficiente, irmãos, nada vai ser, nada vai agir, nada vai trazer efeito que agrade ao Senhor. É por isso que eu não oro, Deus abençoa a tua palavra, ela já é poderosa, gente. Ela já tem poder em si mesma. Ela é liberada dentro de um propósito, por ser de Deus, ela vai alcançar o propósito pela qual ela foi liberada. Vocês estão percebendo? Tiago está dizendo, olha, saiba, sabe, que em meio a esses conselhos, existem conselhos baratos, conselhos de graça. Quando você estiver buscando a sabedoria de Deus, evite esses conselhos baratos. Meus irmãos, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Esse versículo aqui não se refere a um papel formal de um professor. Esse mestre não é um professor formal que nós conhecemos. O contexto está envolvendo provações. Quando vemos alguém passando por provações, amamos dar conselhos. Adoro dar minha opinião. Nós somos assim. Se você quiser saber que tipo de carro, vamos usar o nosso contexto, você deve comprar, pergunta para mim que eu entendo de carro. Se você quiser comprar, saber qual é o melhor alimento, tal, pergunta para mim que eu entendo. Se você quiser emagrecer, pergunta para mim que eu sei qual que é o melhor remédio. Nós temos esse hábito, esse impulso natural de queremos aconselhar as pessoas. Estou falando alguma coisa fora? Alguma coisa que seja errada? Eu sou assim? Você é assim também. Nós temos que entender que Tiago está dizendo, olha, saiba de uma coisa, por mais, sabe que nós gostemos de aconselhar, saiba de uma coisa, o melhor conselho é aquele que é tirado da palavra de Deus. A nossa irmã, eu estou usando bastante você, é que está dentro da direção do Espírito. Ela veio preparada para um negócio, achando que estava segura e preparada, é aquilo, é desse jeito, né? Aí quando chegou tal, Deus falou, opa, olha lá para o muro, o que aconteceu lá? Volta um pouquinho. Vocês estão percebendo, irmãos? Deus tem que ter essa liberdade na nossa sensibilidade, de fazer conforme Ele queira, conforme Ele deseja.
Eu entendo disso, né? Nós fazemos assim. Todavia as Escrituras nos advertem que nós devemos ser cuidadosos, para que mesmo nós declarando a nossa fé nele como nosso Salvador, nós não venhamos estar aconselhando coisas erradas. Essa é a verdade. A maior parte das pessoas reage emocionalmente. Como exemplo de Pedro. Mateus 6, 21. Você se recorda dessa passagem? Onde Jesus falando a respeito daquilo que haveria de acontecer com ele, dizendo que ele iria para Jerusalém, lá ele seria morto. Pedro bem intencionado, gente, cheio de amor, cheio de preocupação com o mestre. Ele fala: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum vai acontecer com você, com o Senhor. Deus, em pessoa, apesar de uma forma humana, estava dizendo que ia acontecer daquele jeito. E Pedro não teve a sensibilidade, ainda não era convertido, porque Jesus fala mais à frente: quando te converteres, confirme os céus. Ele não entendeu, ele estava simplesmente dizendo: Deus, tu está errado. O seu projeto não vou mudar, Deus. Não, pera um pouquinho. Coitadinho de Deus, coitadinho de Deus. Eu sei que é um jeito assim, sabe? Mas muitas vezes nós queremos aconselhar a Deus. Muitas vezes, bem intencionados e cheios de preocupações, nós queremos dizer a Deus como Ele deve fazer. É por isso que nós devemos entender. As provações são necessárias para que nós possamos entender que a direção segura, que a direção correta somente vem de Deus, revelada através da sua palavra. Não é na casa da irmã Maricotinha, não é na casa do irmão João do Morro. Não, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Sim, irmãos, graças a Deus o nosso ministério tem trabalhado muito na exposição, no ensino da palavra de Deus. Agora, e o outro lado? Nós como ouvintes, de que forma nós temos tratado aquilo que nós temos ouvido? A nossa casa, o nosso lar tem mudado? As nossas atitudes na fábrica, qualquer na rua, em qualquer lugar, têm mudado? Ou nós continuamos ainda sendo o mesmo velho homem, com as mesmas velhas atitudes? Vocês estão aí? Faz um barulho. Não estou nervoso não, gente. Essa palavra também pega em mim aí, gente. Eu fiquei, uau. Quase falei: Márcia, prega aí. Vai embora. E Jesus respondeu a Pedro. Jesus falou a respeito do propósito, do que haveria de acontecer, em Mateus 16, 21. Pedro, bem intencionado, tentou mudar aquele negócio. E a resposta de Jesus: Pedrão, eu percebo que essas palavras vêm de um coração que não entende as coisas de Deus. De um coração que não cogita as coisas espirituais, as coisas eternas. O Pedro andava com Jesus, gente. Já há quase 3 anos andando com Jesus ali, sendo ministrado. E Jesus fala: Pedro, o teu coração ainda não está sensível. Você fala: uau, isso é com Pedro. Assim também é conosco. Lembra lá quando Jesus perguntou: o que dizem a respeito de mim? Dizem que tu és o profeta Jeremias, dizem que tu és o Batista, que tu és tal. E vocês? A minha preocupação não é com aqueles que estão longe de mim, mas é vocês que estão perto, estão vendo, percebendo. Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus glorificou não a Pedro, mas sim a revelação que naquele momento viera de Deus, de levar o reconhecimento que Jesus era o Filho de Deus, o enviado para salvar o homem. E agora Jesus está repreendendo a Pedro. Nós temos que estar vigilantes, nós estamos sujeitos. Então, isso aqui não é uma palavra de alguém perfeito para pessoas perfeitas, não. É uma palavra falada por alguém que precisa, para aqueles que também precisam.
Vocês concordam comigo? Os cristãos podem dar conselhos ímpios. Às vezes é um conselho motivado pelas emoções, seja de uma forma ou de outra, não vem de Deus. Essa é a verdade. E para sabermos se os conselhos são de Deus ou não, nós temos que buscar conhecer a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo nos levaria a lembrar aquilo que nós temos aprendido. Ou melhor, esse aprendido foi eu coloquei. Mas aquilo que nós haveremos de falar, o Espírito Santo nos lembraria, certo? É possível você lembrar de algo que você não conhece? É possível? É possível você lembrar de algo que você não viveu, não aprendeu? É possível? Pode responder. Não. Então, para que o Espírito Santo nos lembre aquilo que nós haveremos de falar, nós precisamos conhecer o que está escrito neste livro. Nós precisamos conhecer dentro do ETAD. O nosso propósito não é ver as notas altas que vocês possam tirar, mas é justamente observar e ver o crescimento na vida de vocês por absorver a palavra. Vocês podem perceber que há perguntas que no momento você é cansado, porque é um desgaste muito grande, você não consegue raciocinar, e você coloca uma outra resposta, mas no fundo você sabe qual que é a resposta. Não é assim? Ou não? Mas irmãos, é importante nós entendermos que o Espírito Santo, Ele quer que nós conheçamos a palavra. Você sabe por quê? Porque o diabo, ele conhece muito melhor do que nós. Essa é a verdade, irmãos. Nós podemos estar dando conselhos fora daquilo que realmente devemos falar. Talvez se estivéssemos com Jesus, quando Satanás o tentou lá no deserto, quando o próprio diabo usou, Mateus 4 e 3, se tu és, se tu crês, transforme essas pedras em pães. 40 dias sem comer, gente. 40 dias sem comer. Eu fiquei pensando uma coisa, deixa eu viajar um pouquinho. Atenção. Se nós estivéssemos com Jesus e vendo essa tentação do diabo, eu me vi muito no papel de Pedro. Jesus, 40 dias com fome, transforma essas pedrinhas no Big Mac aí, no Mosburger aí, transforma aí em pão aí, né? Meu Deus, o que é? 40 dias? Está 40 dias de jejum, está 40 dias sem comer, transforma aí, ó. Será que nós não daríamos esse conselho para ele? Ah, não, de maneira alguma. Será? Eu fiquei pensando, porque são conselhos que eu mesmo daria a mim mesmo, que tem o Espírito Santo dentro de mim. Afinal, é uma realidade que nós temos que parar e analisar, para que nós possamos entender que toda aprovação é tão necessária para que realmente nós possamos conhecer de uma forma segura e verdadeira. Nós temos que parar. Se nós não sabemos, vamos ficar calados. Vamos falar aquilo que realmente a palavra de Deus possa nos ensinar. Estou terminando. Tiago 3, versículo 13 ao 17. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa.
Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Aleluia. Então nós vemos aqui, irmãos, existem duas fontes de sabedoria. A correta, que vem de Deus, e aquela que traz um certo bem-estar momentâneo, mas que provém do diabo, provém do mundo, resultado de informações unicamente. Mas a sabedoria tem que vir do alto. Aquele versículo que eu falei de Provérbios 14, 12, para que nós não venhamos mais ser enganados pelo princípio das coisas. Há caminhos que ao homem parece ser bom. Nós vamos ter discernimento de dizer: Deus, a opinião da maioria das pessoas geralmente é dada conforme o mundo. Isaías 58, 55, 8 e 9, Deus dizendo através do profeta: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isso nós precisamos entender. Deus opera em um plano completamente diferente do nosso plano, do plano do homem. Ele tem um conjunto diferente de valores, de maneiras diferentes, faz conforme lhe apraz. Nós não devemos ensiná-lo, nós devemos simplesmente buscar dele toda a orientação, que se chama sabedoria. Aleluia. Ele quer que nós abracemos a sua palavra, que é a verdade. Paulo, em uma certa ocasião, ele fala o seguinte: me fiz teu inimigo por falar a verdade? Se nós tivermos, irmãos, não se preocupe. Se você estiver falando essa palavra com graça, por mais que ela não seja bem recebida, não se preocupe. Não se preocupe. Deixa que o Espírito Santo trate do resto. Isso que nós devemos entender. Aleluia. Nós precisamos da sabedoria de Deus, para que nós possamos suportar essas provações. Nós precisamos ter fé. Devemos estar dispostos a confiar em Deus. Eu não abro mão da minha confiança. Se for para mim duvidar, eu vou duvidar das minhas dúvidas. Mas eu vou confiar, vou me agarrar àquilo que a palavra de Deus diz. Deus pode todas as coisas. Aleluia. Devemos ter disposição, como diz Pedro, para nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor. Sabe o que significa isso? Por mais que você sofra, por mais que você, seja afastado, por mais que você seja punido, mas se você escolher e obedecer a palavra de Deus, o Senhor, no seu tempo, na sua hora, Ele há de te exaltar. Essa é a verdade, é isso que a palavra de Deus diz. Humilhando-nos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que Ele nos erga e nos leve à maturidade. Você está passando por algum problema? Por alguma dificuldade? Na sua casa, na sua família, seja aqui, seja no Brasil, em qualquer outro lugar, se ajoelhe diante da palavra do Senhor. Procure buscar mais conhecer ao Senhor. Confie mais na palavra do Senhor. Guarde, por mais que você não consiga entender na hora que você lê, na hora que você... Mas saiba de uma coisa: você está fazendo o que é correto. Se enche da palavra de Deus. Renove a tua mente através da palavra de Deus, com a palavra de Deus. Aleluia. Você há de ver e há de experimentar. Versículo 12 do primeiro capítulo de Tiago: bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha que coisa maravilhosa. Devemos querer crescer, gente. Devemos trabalhar nesse sentido, conhecer mais o Senhor. Eu quero ouvir o Senhor dizer, não só para mim, mas ouvir a respeito de vocês, que nós temos crescido. Levou tempo, comigo, levou tempo.
mas houve crescimento. E Ele possa dizer para nós: bom servo, o meu servo, servo bom e fiel. Quando essa vida terminar, as nossas lutas também terminarão. Nós possamos dizer igual Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E para finalizarmos aqui, mais um versículo só. Capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva seródia, ou a temporã e a seródia. Quer dizer, a chuva, aquela que cai no começo da plantação e aquela que cai no término da plantação. Então nós entendemos, nós aprendemos, eu sei que era necessário eu falar isso para vocês. As provações são necessárias na vida do crente, para que nós possamos aprender a buscar mais ao Senhor, para que nós possamos, com zelo e com diligência, possamos estar buscando conhecer mais ao Senhor, através da sua palavra. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que Deus há de fazer muito mais na vida de cada um de vocês. Eu tenho me alegrado naquilo que eu tenho visto. Mas se o Senhor fala assim conosco, é porque numa etapa maior e mais alta e mais intensa Ele quer nos colocar. Chegou a hora de nós assumirmos o papel dessa geração. Chegou a hora de nós dizermos: Senhor, eu conto com a Tua sabedoria. Senhor, eu conto com a Tua graça. Eu estou firmado e firme na Tua palavra. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus maravilhoso, Deus que conhece o meu coração, nosso coração. Não está aqui, Senhor, alguém que queira passar uma imagem de perfeito, muito pelo contrário. Tem me faltado muitas vezes essa sabedoria, Senhor. Perdoa-me, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Nós possamos, que eu possa, Senhor, depender cada vez mais de Ti, que a Tua palavra eu possa guardar no meu coração, que a Tua palavra, Senhor, possa direcionar os meus pensamentos, possa direcionar a minha segurança, até mesmo, Senhor, na repreensão de males na minha própria vida, de enfermidades na minha própria vida, Senhor. Que esta palavra, Senhor, ó Deus, tenha, aleluia, haja, Senhor, de uma forma conjunta, fé e prática, Senhor, na minha vida, Senhor, como na vida dessa igreja, na vida dos Teus filhos, Pai. Oramos assim, te agradecemos por essa oportunidade, tempo precioso, Senhor. Eu sei, Senhor, que os Teus filhos estão aqui, Senhor, cansados, trabalharam, Senhor, mas eu sei que Tu has de renovar a cada um, Senhor, de uma forma toda especial. No nome de Jesus, assim eu creio e assim eu te agradeço, assim nós te agradecemos, Pai, pela liberdade, pela oportunidade de receber, de ouvir a Tua palavra. No nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém? Terminei.